São 10 horas e 17 minutos. A gente volta a falar sobre a questão de violência contra a mulher, porque agora há pouco o Lucas Neri contou aqui o caso de mais um feminicídio aqui na região de Campinas. E tem um dado da Prefeitura de Campinas que é alarmante. É alarmante no sentido de o crescimento em si. Cresceu 275% o número de auxílios moradia para vítimas de violência doméstica. A concessão do auxílio moradia absolutamente fundamental. Mas o que me chama a atenção é o quanto aumentou o número de casos de violência contra a mulher. E assim, aí tem os dois lados, o positivo e o negativo. Positivo porque tá havendo um aumento de denúncias, mas negativo porque significa que os homens ainda continuam se achando donos das mulheres. Exatamente. A gente vai chamar então agora a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecléia Moro, que vai conversar com a gente justamente para entender o que pode estar por trás desse aumento. Muito bom dia, secretária, bem-vinda. Olá, bom dia a vocês e a todos os ouvintes. Muito bom dia. Secretária, começa então explicando para a gente o que vocês acreditam, o que vocês atribuem esse aumento tão significativo de um ano para o outro. Nós temos mais mulheres vítimas de violência ou mais mulheres encorajadas a denunciarem, a se desvencilharem dessa violência? Infelizmente, nós sabemos e temos visto, a realidade mostra que temos aumentado sim o número de casos de violência, mas na mesma proporção nós temos buscado ter políticas públicas que possam fortalecer essa mulher. E o auxílio moradia é uma dessas políticas públicas. Campinas é referência no sentido do acolhimento, então nós temos aqui em Campinas um abrigo municipal para mulheres vítimas de violência, inclusive cidades perto destinam mulheres que não têm esses abrigos, mas nós tivemos essa inovação no ano de 2023, que é o auxílio moradia. E qual a diferença do auxílio moradia para o abrigo? O abrigo, a mulher tem que ter uma medida protetiva, já que o local onde ela fica é sigiloso, apenas as forças policiais têm conhecimento. O auxílio moradia, basta que a mulher tenha o boletim de ocorrência e seja acompanhado pelos nossos serviços, que são os CREAS. E essa mulher tem a oportunidade de recomeçar a sua vida num novo local, de uma nova forma. Ô Vandecléia, conversando com essas mulheres que tiveram acesso a esse auxílio moradia, ou até mesmo ao abrigo, qual que é o sentimento delas com relação a isso? Você acredita que elas estão conseguindo dar sequência à vida delas em uma sensação de segurança maior? É isso que nós buscamos juntos. É importante, Felipe, o que é mais importante é o primeiro passo, é a mulher saber entender que ela está no lar violento. Você colocou há pouco, quando falou da matéria, que ainda vivemos em uma sociedade muito machista, em que os homens acham que são donos da mulher, muitos homens acham assim. A nossa luta, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, combate à violência contra a mulher, não é uma luta de gênero, não é mulher contra homem ou homem contra mulher, mas é a conscientização de que nós mulheres somos dotadas de direitos e que nós temos sim o direito à vida, às escolhas, a decidir. Só que muitas mulheres vivem num ambiente tão isolado que ela entende que o que ela vive é normal, que está ok. Então a gente precisa alcançar essas mulheres para que elas saibam que estão num lar violento, identificando que está num lar violento, que ela tenha a oportunidade de superar essa situação de vulnerabilidade. E um dado importante, a gente tem o SIS-9 aqui em Campinas, ele mostra que a maioria das mulheres que sofrem algum tipo de violência são da faixa etária de 30 a 39 anos. Então nós temos a identificação do problema nesta faixa etária. E o auxílio moradia, o maior número de mulheres atendidas exatamente nessa faixa. Então a gente percebe que a política pública está indo exatamente no foco do problema. Secretária, hoje o auxílio ele está fixado no valor de R$ 951,70 e vocês estabelecem também que ele é válido por um período de 6 meses. Como é que vocês acreditam que esses valores eles contribuem, né? Ele é focado no pagamento justamente de um aluguel, é um auxílio com alimentação também. A mulher consegue sair do mesmo ambiente do agressor com esses valores?
O auxílio à moradia é para o pagamento de aluguel, ele é por 6 meses, podendo ser prorrogável por mais 6, e daí a importância, Aline, de ter o acompanhamento dos nossos serviços, que um deles é o CREAS, que é o Serviço Referencial Especializado de Assistência Social, porque aí a mulher é encaminhada para outros programas, seja o Renda Campinas, que tem um foco na mulher que é chefe de família, o Cartão Nutri, até mesmo o Cadastro Único é atualizado para que ela possa ter acesso a outros benefícios. Então, não é apenas um auxílio moradia. A mulher sai da sua casa, você tem um auxílio moradia. Não, é um conjunto de ações, um conjunto de políticas públicas para, de fato, essa mulher superar essa situação de violência doméstica. Ô Vandercléia, a gente tem acompanhado alguns casos em que a mulher, infelizmente, ela retira a medida protetiva porque acredita na regeneração do companheiro, aquela falácia, né, que a gente sempre fala que não vai dar certo. Como lidar com uma situação como essa do ponto de vista da Secretaria de Assistência Social? Nós temos um serviço chamado aqui, que chama SEAMO, que faz o acompanhamento das mulheres vítimas de violência. Ele fica localizado na Casa da Mulher Campineira, que é um espaço integrado com várias políticas públicas voltadas para a mulher. Então, a mulher ela é acompanhada tanto por um assistente social quanto por um psicólogo, porque, de fato, Felipe, ela tem que entender que está num lar violento e dar esse primeiro passo. Só que a maioria dos casos, ela não consegue sozinha. Ela precisa de um auxílio, ela precisa de um suporte, ela precisa de alguém para caminhar junto com ela. E nós, enquanto poder público, estamos nesses serviços fortalecendo a mulher, e não apenas o poder público. E aí é tão importante, a gente está aqui na CBN falando com toda a população, o quanto a sociedade civil é importante, o quanto é importante que nós, mulheres, possamos apoiar outras mulheres, ao perceber que uma amiga, de repente, desaparece das redes sociais, não manda mais mensagem, está isolada, ter empatia e poder, então, se propor a ajudar essa mulher que naquele momento, às vezes, não tem nem forças para pedir ajuda, ou a vergonha é tanta que ela acha que ninguém pode ajudá-la. A senhora comentou também em relação à idade, né, dessas mulheres que solicitam o auxílio, de 30 a 39 anos em média. Eu queria saber se vocês podem passar para a gente o perfil dessa vítima, além da idade, se geralmente ela tem mais de um filho, como é que é o perfil dessa mulher que solicita o auxílio moradia? Nós fizemos um levantamento do último ano, então a gente tem que a maioria das mulheres que solicitam o auxílio moradia está na região sul, que é uma das maiores regiões aqui do município. A idade que mais solicitou é essa que eu falei, de 30 a 39 anos, mas é importante dizer que a gente também tem muitos casos na faixa etária seguinte, que é de 40 a 49. E são as mulheres que mais têm acesso à informação. O que a gente tem que buscar, antes de eu pular para o outro dado, é disseminar as informações. Porque quando a gente fala de uma faixa etária menor de 20 anos, que a gente fala de criança e adolescente, são pessoas que precisam que alguém fale por ela, muitas vezes, mas ainda há violência. Ou então as pessoas idosas, que também sofrem violência, as mulheres idosas, mas que precisa ser de alguém que dê o auxílio. E a maioria dessas mulheres, e aí a grande maioria, tem crianças, sejam eles filhos, sejam filhos, crianças ou adolescentes. Esses são os dados. A gente não pormenorizou as idades, mas a gente tem que a grande maioria das mulheres que decidem pedir o auxílio moradia na cidade de Campinas são mulheres da região sul, uma faixa etária de 30 a 39 anos e que têm filhos. Região sul, só para a gente ter uma noção mais precisa com relação a isso, Campo Belo, mas assim, região do Campo Belo vindo para cá, também Caraí, também aqui a região do Carlos Lourenço, Esmeraldina, Irmão Sigriste ali no Nova América, Jardim Guarani, Jardim do Lago, Jardim Leonor, Nova Europa, Paranapanema, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Oliveiras, Tamoio, São Vicente, Parque Jambeiro, Parque Eldorado, todo esse corredor aqui de onde nós estamos. Vandercléia, a gente também queria aproveitar para perguntar se, junto a esse trabalho do auxílio moradia, há também um esforço conjunto junto às forças de segurança para fortalecer justamente esse combate à violência.
Nós temos uma união de esforços com todas as redes. A gente tem uma rede protetiva, onde todos os órgãos são representados e, inclusive, a sociedade civil, porque cada um tem o seu papel e ele tem que ser de forma integrada. Então, nós temos, sim, ações conjuntas de fortalecimento, de divulgação, de conscientização sobre os direitos da mulher e de como combater a violência doméstica com atuação em todas as áreas. Vocês percebem ainda, secretária, essa dificuldade de se desvencilhar desse agressor, esse apego mesmo emocional da vítima de violência? A palavra é a dependência. Quando a gente fala de violência doméstica, a violência, na maioria dos casos, não é a mulher estar no relacionamento em que todos os dias ela é agredida fisicamente. Existem, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, a mulher ela inicia num relacionamento em que tudo são flores, em que aquele homem é o homem ideal. E no decorrer do tempo, esse homem vai mostrando a sua verdadeira face. E aí a gente percebe também que há fases. Ele não vai direto cometer um crime, uma violência contra ela, ele vai afastando essa mulher, ele afasta ela da família, ele afasta muitas vezes do trabalho, criando nessa mulher uma dependência emocional, uma dependência econômica, e essa mulher muitas vezes, na maioria dos casos, sente-se sozinha, em que ela não consegue, então dizer, tem mulher que fica ali, ela quer voltar com o agressor, mas há uma dependência, por isso é tão importante o acompanhamento psicológico, assistencial, esse acompanhamento. Não é apenas dizer, vá atrás do auxílio moradia que você tem direito. Não, é muito mais do que isso. Essa mulher tem que ser acompanhada para que ela não esteja dali a 3 meses no local onde ela alugou, no local que ela está com auxílio moradia, com o agressor novamente. Exatamente. Muito bem, essa foi Vandecléa Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social do município de Campinas, falando com a gente sobre o auxílio moradia para vítimas de violência, que teve um aumento expressivo já nesse último ano. Obrigada pela sua participação com a gente, secretária. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Progresso, feito de gente que cresce. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br.